Se você está ouvindo isso, saiba que eu não queria estar aqui. O que eu vou te contar não é para entreter, nem para ganhar visualizações. É um inventário das minhas cicatrizes e talvez o último aviso que você receberá antes de cruzar um portal que não tem maçaneta do lado de dentro. Eu saí de lá, mas eles nunca pararam de me observar. Sinto o hálito frio deles na minha nuca enquanto digito um cheiro de terra molhada e cobre que insiste em impregnar o meu quarto. Não importa quantas janelas eu abra. Meu nome é Marcos. Hoje tenho 42 anos, mas a história que mudou a minha linhagem aconteceu quando eu tinha 30. Naquela época, eu era o que chamariam de um homem comum, um bom cidadão. Morava em um subúrbio de classe média em Curitiba. Trabalhava como analista de logística em uma transportadora e voltava para casa todos os dias para encontrar a Júlia e nosso filho, o pequeno Léo, que tinha apenas 4 anos. Minha vida era medida em boletos, cansaço e o medo constante de ser demitido. Estávamos atolados em dívidas. O banco já tinha ligado 3 vezes naquela semana sobre a hipoteca e o olhar de cansaço da Júlia, tentando esconder que estava economizando até no almoço para garantir o leite do Léo, me corroía por dentro. Eu estava no limite. Eu faria qualquer coisa para ver minha família sorrir de novo. E foi exatamente isso que eles usaram contra mim. Antes de continuarmos, eu preciso que você faça algo por mim. Não é por vaidade. Eu preciso saber quem está do outro lado dessa tela. Preciso que você se inscreva no canal e deixe seu like agora, como se estivesse traçando um círculo de proteção ao nosso redor. Comente aqui embaixo de qual cidade ou lugar do mundo você está me ouvindo. Eu preciso mapear até onde esse relato está chegando por uma questão de segurança, a minha e a sua. Onde quer que você esteja, preste atenção em cada detalhe. Tudo começou com o seu Getúlio. Ele era um vizinho de longa data, um homem de uns 60 anos que sempre cuidava do seu jardim com uma dedicação cirúrgica. Ele era o tipo de pessoa que todos respeitavam. Calmo, de poucas palavras, sempre pronto para emprestar uma ferramenta ou dar um conselho sobre consertos domésticos. Mas havia algo no olhar do seu Getúlio, uma profundidade escura que eu, na minha ingenuidade, confundia com sabedoria. Uma tarde, enquanto eu tomava uma cerveja barata na varanda, chorando em silêncio por causa de uma carta de despejo, ele se aproximou da grade. Ele não usava capas ou falava em enigmas. Ele simplesmente disse: Marcos, você carrega um peso que não é seu. O mundo é feito de quem pede e de quem entrega. Você tem passado tempo demais apenas pedindo. Aquilo me atingiu como um soco. Ele me convidou para entrar, me serviu um café amargo e entre uma conversa e outra sobre a crise, ele deixou escapar que tinha certos conhecimentos de sua família lá do interior, que garantiam que a sorte nunca o abandonasse. Ele falava de fluxo de energia como se falasse de encanamento. Foi ali que ele me entregou o primeiro envelope. A logística não foi o que eu esperava. Eu achei que ele falaria de velas coloridas ou orações. Não. Ele me deu uma lista de compras que pareciam um inventário de um necrotério ou de um lixeiro. Eu tive que ir até um terreno baldio, na periferia, atrás de uma fábrica desativada, para buscar um pedaço de ferro enferrujado que tivesse sido usado em uma construção que desabou. Depois, tive que conseguir terra de 3 cemitérios diferentes, colhida exatamente no ponto onde a sombra de uma cruz de mármore tocava o chão às 3 da tarde. O item mais difícil foi um objeto pessoal de alguém que eu considerasse um adversário. Eu usei uma caneta que roubei da mesa do meu chefe, o homem que ameaçava me demitir toda semana. Naquela noite, sob a orientação fria do seu Getúlio, no porão da casa dele, eu realizei o primeiro ato. O cheiro era insuportável, uma mistura de vinagre, terra podre e algo que lembrava carne. Queimada, embora nada estivesse pegando fogo.
Eu tive que misturar a terra dos 3 Campos Santos em uma bacia de barro, enterrar a caneta do meu chefe e enrolar o ferro enferrujado em um tecido que eu tive que molhar com meu próprio suor. Enquanto eu repetia as palavras que ele ditava, sons guturais que pareciam arranhar a minha garganta, eu senti uma queda brusca de temperatura. Meus dedos ficaram tão gelados que eu mal conseguia segurar o ferro. Eu senti uma náusea profunda, uma sensação de que algo estava sendo deslocado dentro de mim, como se minha bússola moral estivesse girando descontroladamente. Mas o desejo pelo dinheiro, pela segurança da Júlia e do Léo, falava mais alto que o meu instinto. Quando terminamos, seu Getúlio apenas sorriu. Não foi um sorriso de alegria, mas o sorriso de um pescador que sente o peixe morder a isca. O resultado foi instantâneo e assustador. Na manhã seguinte, recebi uma ligação. Meu chefe tinha sofrido um AVC fulminante durante a madrugada. A empresa, em meio ao caos da sucessão e precisando de alguém que conhecesse a logística como ninguém, me promoveu imediatamente para cobrir a vaga dele, com o triplo do salário e um bônus de assinatura que quitava metade das minhas dívidas de uma só vez. Eu deveria estar radiante. Júlia chorou de alívio e comprou um jantar especial. Mas, enquanto ela comemorava, eu não conseguia parar de olhar para os cantos escuros da sala. A casa parecia diferente. Havia um som constante de algo arrastando no forro do teto, um ruído seco de unhas em madeira. E o cheiro, aquele cheiro de terra úmida do ritual, não saía do meu nariz, por mais que eu tomasse banho. Quando saí para levar o lixo, vi seu Getúlio no jardim dele. Ele não disse parabéns pela promoção. Ele apenas me olhou fixamente, segurando uma tesoura de poda, e fez um leve sinal com a cabeça. Naquele momento a ficha caiu. O sucesso não era um presente, era um empréstimo. E eu tinha acabado de assinar o contrato com o meu próprio silêncio. Algo novo e faminto tinha entrado na minha vida, e agora que eu havia provado do banquete, as tarefas bizarras e o verdadeiro preço do sangue alheio estavam prestes a começar. O dinheiro fluiu como uma hemorragia estancada por um milagre perverso. Em 2 meses, a conta bancária que antes exibia números vermelhos agora ostentava uma saúde obscena. Troquei de carro, reformei a fachada da casa, comprei joias para a Júlia. Mas o sucesso, descobri tarde demais, é um parasita que se alimenta da luz que você tem nos olhos. Cada nova promoção, cada bônus inesperado que caía na minha conta, vinha acompanhado de uma visita silenciosa do seu Getúlio. Ele não batia a porta, ele aparecia no jardim ou eu o encontrava parado no corredor do supermercado, apenas me observando até que eu me aproximasse por pura pressão psicológica. As tarefas deixaram de ser coletas e passaram a ser intervenções diretas na vida de outros. A logística tornou-se degradante. Certa noite, Getúlio me entregou um frasco de vidro contendo um líquido viscoso, de cor âmbar, e um odor que lembrava urina de animal selvagem misturada com incenso barato. A tarefa era simples e cruel. Eu deveria derramar aquele líquido no batente da porta de um colega de trabalho, um homem chamado Ricardo, que estava concorrendo comigo a uma diretoria regional. Tive que ir até a casa dele às 3 da manhã. O frio de Curitiba cortava minha pele como navalhas, mas o suor que escorria pelas minhas costas era quente e fétido. Enquanto eu agachava na escuridão do jardim dele, sentindo o cheiro de mofo que parecia emanar dos meus próprios poros, a lógica tentava me salvar. É apenas um líquido, Marcos. É apenas superstição. Você está garantindo o futuro do Léo. Mas quando o líquido tocou a madeira, ouvi um estalo seco, como se um osso estivesse quebrando dentro da fundação da casa dele. Naquela mesma semana, o filho de Ricardo adoeceu com uma febre que os médicos não conseguiam explicar, e ele desistiu do cargo para cuidar da família. Eu venci.
Mas quando olhei no espelho naquela noite, não reconheci o brilho nos meus olhos. Eles pareciam opacos, como se uma película de poeira tivesse coberto a minha alma. A minha casa, antes o meu santuário, começou a apodrecer de dentro para fora. Não era uma podridão visível, mas sensorial. Júlia começou a reclamar de um cheiro de carne esquecida, fora da geladeira. Ela limpava o chão com água sanitária até as mãos sangrarem, mas o odor persistia, concentrado principalmente ao redor da minha poltrona e do pé da nossa cama. O Léo, que sempre foi uma criança solar, tornou-se sombrio. Ele parou de brincar com os carrinhos. Eu o encontrava sentado no escuro do quarto, olhando para o teto, dizendo que o homem de terra estava tentando entrar pela janela. Às vezes, enquanto você ouve isso, pode sentir um arrepio súbito, um frio que sobe pela espinha sem que nenhuma janela esteja aberta. Ou talvez, pelo canto do olho, você tenha a impressão de que algo se moveu na penumbra do seu quarto. Se você sentiu isso agora, não ignore. Inscreva-se neste canal como um voto de coragem, um sinal de que você não vai deixar o medo te paralisar. É a sua forma de dizer que está atento, que está vigilante contra as sombras que eu, por ganância, ajudei a alimentar. O isolamento era absoluto. Eu estava cercado por Júlia e Léo, mas vivia em um abismo. Eu não podia contar a ela que nossa nova vida era paga com a desgraça alheia. A única pessoa com quem eu conseguia falar era o seu Getúlio. Ele se tornou meu único confidente, uma figura que agora parecia maior, mais densa. Ele frequentava nossa casa sob o pretexto de ajudar na horta, mas eu sabia que ele estava ali para marcar território. Ele tocava nos brinquedos do meu filho com uma familiaridade que me dava náuseas. Eu me sentia um estrangeiro no meu próprio lar, um inquilino de luxo em uma propriedade que agora pertencia às entidades que Getúlio servia. Eu tentava racionalizar. Olhava para o extrato bancário e dizia a mim mesmo que era o preço do sucesso. O capitalismo é selvagem, eu pensava. Outros fazem pior sem usar rituais. Mas a culpa é um peso nos pulmões. Ela torna cada respiração curta, cada momento de paz uma mentira. A alma em parcelas que eu estava pagando começava a cobrar juros sobre juros. O ponto de não retorno aconteceu em uma terça-feira chuvosa. Getúlio me chamou até o porão dele. O lugar estava impregnado com o cheiro de terra úmida e algo mais, algo metálico. Sobre uma mesa de madeira velha havia uma fotografia da Júlia. Ao lado da foto, uma adaga artesanal com o cabo envolto em couro seco e um pequeno pássaro, um pardal ainda vivo, amarrado pelas patas. Ele olhou para mim com uma serenidade que me apavorou. A conta subiu. Marcos, o que você recebeu até agora foi apenas a amostra. Para manter o que tem e para garantir que o homem de terra não leve o seu filho, você precisa provar que sua lealdade é maior que seu sangue. Ele me entregou a adaga. A tarefa não era matar o pássaro. Isso seria fácil demais. Ele queria que eu fizesse um corte profundo na palma da minha mão e deixasse o sangue escorrer sobre a foto da Júlia enquanto recitava um contrato de cedência de vitalidade. Eu deveria aceitar que para eu continuar crescendo, a saúde dela seria a moeda de troca. Ela não vai morrer, ele sussurrou, a voz soando como areia sendo arrastada. Ela apenas vai ficar frágil, uma doadora constante para o seu trono. Eu olhei para a foto da mulher que eu amava. A mulher que tinha estado ao meu lado quando eu não tinha nada. Sentia a adaga vibrar na minha mão, um calor doentio emanando do metal. O horror de perceber que eu estava considerando seriamente o ato por medo de perder minha fortuna foi o momento em que eu soube que não havia mais volta. Eu não era mais um homem comum em apuros. Eu era um monstro em formação. E o pior de tudo é que, quando encostei a lâmina na pele, a primeira coisa que senti não foi dor. Foi a antecipação de quanto o meu próximo bônus seria alto.
Eu tinha cruzado a linha e o abismo finalmente tinha parado de olhar para mim e começado a me puxar para dentro. A lâmina da adaga queimava contra a palma da minha mão. O pássaro amarrado na mesa debatia as asas de forma frenética, um som seco, como folhas mortas sendo esmagadas. Olhei para a foto da Júlia. O sorriso dela na imagem parecia se retorcer sob a luz das velas de Getúlio. A lógica da ascensão finalmente colidiu com a parede do meu resto de humanidade. Eu não posso fazer isso. Minha voz saiu como um estilhaço de vidro. Comigo, sim, mas com ela, não. O silêncio que se seguiu não foi humano, foi um vácuo. O som do mundo lá fora, o vento, os carros ao longe, o tic-tac de um relógio, simplesmente morreu. Getúlio, que estava parado à sombra, não se moveu, mas o ar ao redor dele começou a vibrar. Você já fez, Marcos. A voz dele não vinha mais da garganta, vinha de todos os lugares. No momento em que aceitou a primeira moeda, você entregou a escritura. Agora você é apenas o zelador de uma carne que não te pertence mais. Eu larguei a adaga, o metal bateu no chão com um estrondo que soou como um tiro. Acabou, eu quero sair. Leve o dinheiro, leve o cargo, leve tudo. Eu quero a minha família de volta. Getúlio deu um passo à frente. A luz das velas não refletia nos olhos dele. A pele do seu rosto parecia agora uma máscara de cera mal ajustada, derretendo nas bordas. Ele se inclinou e, por um segundo, a imagem do vizinho bondoso foi substituída por algo que parecia ter quilômetros de profundidade e séculos de fome. Não era um homem, era um abismo usando roupas de jardineiro. Você não sai, ele sussurrou, e o cheiro de terra úmida explodiu em um odor de carniça tão forte que eu vomitei ali mesmo. Você apenas serve. Corri para fora do porão. O mundo tinha virado do avesso. Quando cruzei o jardim e entrei na minha própria casa, a porta bateu atrás de mim com uma força que arrancou as dobradiças. O corredor parecia ter quilômetros de extensão. As paredes, que eu tinha pintado com o dinheiro do meu último bônus, estavam suando. Um líquido escuro e oleoso escorria do teto, formando poças que cheiravam a sangue antigo. Júlia, Léo! Eu gritava, mas minha voz parecia ser abafada por travesseiros invisíveis. Subi as escadas tropeçando. O ar estava ficando denso, como se eu estivesse tentando correr dentro de um pulmão cheio de fuligem. Eu mal conseguia respirar. Cada inspiração trazia o gosto de poeira de túmulo. O que eu vi naquela noite mudou minha visão sobre o mundo para sempre. Se você, ouvindo isso agora, sentir que o ar no seu quarto ficou mais pesado, se sentir uma pressão inexplicável no peito, por favor, deixe um amém ou uma palavra de proteção nos comentários agora. Inscreva-se. O que vem a seguir é o que acontece quando as trevas decidem que o contrato foi quebrado. Cheguei ao quarto do Léo. A porta estava trancada por dentro. Eu esmurrava a madeira, mas ela parecia feita de ferro. Do outro lado, eu não ouvia choro. Oía um riso adulto, gutural, vindo da garganta do meu filho de 4 anos. Ele está conosco, papai. A voz do Léo soou distorcida, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. Ele é a semente. Você é apenas o adubo. Corri para o nosso quarto. Júlia estava deitada, mas seu corpo levitava alguns centímetros acima do colchão. Os olhos dela estavam abertos, brancos, sem pupilas. A boca dela se abria em um ângulo impossível e de dentro saía aquele mesmo cheiro de terra que Getúlio exalava. As sombras dos cantos do quarto se desprenderam das paredes. Elas não eram apenas manchas escuras, eram massas sólidas, figuras altas e esguias que se arrastavam pelo chão com um som de unhas raspando em lousa. Eu estava cercado. O sucesso, as joias, o carro novo, tudo aquilo era a corrente que me prendia naquele epicentro de horror. Percebi que Getúlio não queria apenas o meu sangue.
Ele queria o meu desespero como um banquete final. As sombras começaram a tocar meus pés. O toque era um frio que queimava, uma paralisia que subia pelas minhas pernas. Eu vi o homem de terra que o Léo tanto temia. Ele estava parado ao lado da cama, uma figura feita de solo fresco e raízes que pareciam veias expostas. Ele estendeu a mão para o pescoço da Júlia. Não! Eu berrei. Em um lampejo de lucidez desesperada, entendi o que precisava ser feito. Aquela casa, cada tijolo dela, tinha sido comprada com o ritual. Ela era o corpo deles. Eu precisava destruir o templo para expulsar os deuses. Corri para o andar de baixo, ignorando as mãos invisíveis que tentavam me derrubar. Fui até a cozinha e liguei o gás. Todas as bocas. Peguei o galão de fluido de isqueiro que usava para os churrascos de comemoração e espalhei pelas cortinas, pelo sofá de couro caro, pelas fotos da nossa ascensão. O medo tinha sumido, substituído por uma fúria suicida. Eu preferia queimar com eles a vê-los devorar minha família. As sombras gritavam. O som era como metal rangendo contra metal. A casa inteira começou a tremer. As janelas explodiram para dentro, os estilhaços de vidro voando como projéteis. Getúlio, gritei para o nada. Se você quer o pagamento, venha buscar no fogo. Risquei o fósforo. O tempo parou por 1 milésimo de segundo. Vi a chama minúscula refletida no óleo que escorria das paredes. Eu sabia que se aquela casa caísse, o contrato viraria cinzas. Eu só esperava que a Júlia e o Léo ainda estivessem lá dentro para serem salvos. E não apenas o que aquelas coisas tinham deixado para trás. A explosão estava prestes a acontecer, e no meio do caos, eu vi o rosto de Getúlio na janela, não mais derretendo, mas sorrindo. Ele já tinha conseguido o que queria. Ele tinha transformado um homem bom em um incendiário desesperado. O clímax da minha vida não seria o sucesso, seria o fogo. O fogo não purificou tudo. Quando o bujão de gás explodiu e as chamas lamberam o teto daquela casa maldita, eu senti o contrato queimar na minha pele. Fui arremessado para o jardim, o impacto expulsando o ar dos meus pulmões, mas não a escuridão da minha alma. Júlia e Léo foram retirados pelos bombeiros, desacordados, cobertos de fuligem, mas vivos. No entanto, o que se seguiu não foi o alívio das histórias de ninar. Foi uma guerra de trincheiras. A libertação não veio com um estalar de dedos. Eu procurei ajuda em uma pequena igreja protestante na periferia, um lugar simples, de paredes descascadas, longe do luxo que eu tinha ostentado. O pastor, um homem de mãos calejadas que parecia enxergar através da minha máscara, não me ofereceu conforto. Ele me ofereceu um campo de batalha. Foram meses de vigílias, de orações que pareciam arrancar pedaços da minha garganta. Cada vez que o nome sagrado era invocado, eu sentia como se ganchos invisíveis estivessem sendo puxados de dentro das minhas entranhas. Eu gritava, eu vomitava aquele mesmo líquido cor de âmbar. Eu sentia meus ossos estalarem sob uma pressão que nenhuma força física poderia explicar. Era como se o mal tivesse criado raízes no meu sistema nervoso. Para ele sair, ele tinha que rasgar. Quando a última sombra finalmente pareceu se dissipar, eu não me senti vitorioso, eu me senti oco. Eu era uma ruína de homem, um sobrevivente de um desabastecimento espiritual que me deixou cinzento e exausto. Hoje vivemos em um apartamento pequeno, em outra cidade. O dinheiro acabou e o sucesso financeiro que eu tanto persegui hoje me causa náuseas só de lembrar. Mas a sobrevivência teve um preço alto. Demais. Júlia está comigo. Mas ela é uma sombra do que foi. Ela não suporta que eu a toque. Sempre que minha mão encosta na sua pele, ela estremece, como se sentisse o frio daquela adaga que eu quase usei. Ela olha para mim não como um marido, mas como o homem que abriu a porta para o abismo entrar na nossa cama. E o Léo, meu filho, ele voltou.
mas não inteiramente. Às vezes, eu o encontro parado no corredor, no escuro, sussurrando nomes que eu só li nos livros proibidos de Getúlio. Ele olha para o nada e sorri, um sorriso que uma criança de 6 anos jamais deveria ter. O olhar dele é vazio, como se algo estivesse sentado lá dentro, esperando o momento certo para despertar. A nossa casa, não importa quanto sol bata nas janelas ou quanto o aquecedor esteja no máximo, permanece gélida. É um frio que vem das paredes, um frio que lembra que aquela propriedade ainda tem um dono. Eu sei que Getúlio não morreu no incêndio. Eu o vejo, não no jardim, mas nos reflexos das poças de água na rua, nos vultos que passam rápido pelo corredor do prédio. Eu sou uma propriedade marcada. Eles apenas estão me deixando descansar um pouco, como um pescador que solta a linha para o peixe. Se cansar antes do puxão final. Eles não esquecem um contrato. Eles apenas esperam a próxima parcela vencer. Agora eu preciso falar com você. Sim, com você, que chegou até o final deste relato. Minha voz está trêmula porque eu sei o que fiz. Ao contar esses detalhes, ao descrever os rituais e a face daquele que me mentorou, eu trouxe a atenção deles para esta frequência. O mal é como um sinal de rádio. Ele viaja através da atenção que lhe damos. Enquanto você ouvia, você abriu uma pequena fresta. Eu sinto muito. Eu precisava avisar, mas ao avisar, eu talvez tenha te exposto. Preste atenção agora. Não se mexa. Que horas são exatamente aí onde você está? Olhe para o relógio agora mesmo. O silêncio na sua casa parece um pouco mais pesado do que estava há 10 minutos. Você sentiu um arrepio na nuca ou uma mudança repentina na temperatura do seu quarto enquanto eu falava sobre o homem de terra? Eu te peço por sua própria segurança. Comente aqui embaixo o horário exato em que você terminou de ouvir isso e diga se sentiu alguma coisa estranha ao seu redor. Isso ajuda a saber quem está sob vigilância. E, por favor, antes de dormir, verifique as trancas das suas portas. Verifique bem, porque às vezes a fechadura está trancada por fora, mas o que você realmente deveria temer já entrou enquanto você ouvia a minha voz. Fique alerta. Eles adoram quem ouve histórias de terror no escuro. Eles adoram a porta aberta que é a sua curiosidade. Boa noite, se é que você vai conseguir dormir.